Ítalo, tu conseguiu resolver aquela dúvida? String? A que tu estava comprando esse problema aqui no string lá? É porque, na verdade, eu não sei como. É, tanto a questão da leitura do string C++, como colocar em vetores diferentes, né? Tipo, como se fosse vetores dentro do vetor. Qual é o problema? É o vetor de consulta, né? Esse mesmo. Vamos ver quem é que fez aqui. Então, galerazinha, né? Então vamos lá. A primeira linha tem 4. Certo. Deixa eu ver aqui como é que o. Como foi que tu fez, Larissa? Eu posso olhar aqui? A Larissa fez. Vou olhar aqui, viu, Larissa? Sua solução. Então vamos olhar aqui o da Larissa. Deixa eu ver como é que ela fez e depois a gente pode ver um outro jeito, né? É porque, na verdade, quando tu lê o sim, ele já lê só até o espaço, né? Então é o seguinte, ó. Códigos. Então, a ideia é o seguinte, né? Você vai fazer aqui a biblioteca, né? Aqui você pode fazer um vetor de strings, assim, que é as palavras, né? Palavras. E que você vai fazer, né? Vai ter o N, o M, e aqui você vai ter o outro vetor, que é a busca, né? Então aqui você vai ler o N. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Como você já sabe que o vetor de palavras tem tamanho N, você pode botar aqui um palavras, ponto, reserve N, que ele já aloca aqui, ele já coloca o tamanho do vetor aqui de palavras para N. Esse reserve, é reserva o nome? Para você reservar a memória. Ele é como se fosse o resize para string, né? Vamos ver aqui, ó. Referência, reserve. Aí ele bota aqui, ó. Ele pede, né, que a capacidade do vetor seja pelo menos o suficiente para conter N elementos. Né? Então ele aumenta o tamanho do vetor para que cabe pelo menos N elementos. Né? O resize do. Tu falou resize de quê? No caso era para vetor mesmo, com isso. Eu acho que não tem esse comando resize no vector, né? Ah, não tem.
É porque é boa pergunta, né? Qual é a diferença dos dois, né? Pelo que entendi, o anterior que você mostrou, ele coloca no mínimo aquela memória suficiente, mas não quer dizer que ele vai ficar só aquilo. Pode ser que ele dê mais memória do que você está Coloque mais, né? precisando. Né? Eu acho que esse daí, o resize, ele coloca exatamente conforme o tamanho de elementos que estão lá armazenados, talvez. Uhum. Tá. Depois a gente entende melhor, né? Aí aqui você não pode poderia, Vlad, receber o N antes de declarar o vetor e na declaração do vetor declarar ele com tamanho N? Pode também. Pode fazer assim, né? Que está dizendo. E botar aqui o N, assim, né? Coloca aí palavras aí N Pode. de outra forma. Né? Então, aqui também você pode. Aí depois você vai fazer o for, né? Para não ficar fazendo vários for, você pode criar uma funçãozinha para preencher o vetor. Quem quiser. Eu vou botar aqui que é tranquilo. Aí você. Aí quando ele lê aqui, ele já lê as palavras, como tem o espaço, né? Ele já pega palavra por palavra, né? Aí depois você lê o M e você faz aqui o busca, né? Aí você teria que criar o vetor de busca. Né? Declarar, né? Então, deixa eu ver se vai compilar aqui. Deu um erro, né? Não, que é esse que deu aqui. Deixa eu ver se é porque eu não Também salvei. tá algum problema na minha. Tem um return lá embaixo. O vetor de busca não deveria ser do tamanho M? Isso, deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Eu estou chamando de. Ah! Não. Está dando um erro aqui. Ah, eu estou usando o vector, né? Falta no vector. Eu estou errando aqui só para ver se vocês estão prestando atenção. Se a gente está esperto, né? Então pronto, né? Eu acho que não precisa mais nada não, né? Aqui. Entendi agora. Entendeu, né? Então, gente, a aula de hoje, né? Seguindo aqui o que está planejado, né? Do Atílio, seria a estrutura listas lineares com alocação sequencial. Né? Então, basicamente, a aula de hoje, né, seria criar uma estrutura de dados que armazena os dados da memória de maneira sequencial, né, para melhorar, para permitir um acesso eficiente. Né? Então, nessa lista linear seria um vetor, né? Só que no caso aqui desse vetor, ele colocou aqui um tamanho fixo e tem algumas operações, né? Saber se a lista está cheia, adicionar no final da lista, remover um elemento e assim vai, né? Aí eu fiz eu queria fazer com vocês um pouco diferente, né?
que seria isso aqui. Ó. A gente vai fazer isso aqui hoje. Então, a gente vai criar aqui, ó, vai adicionar esse lista sequencial. E aí eu vou criar, ó, lista sequencial V do tipo inteiro. Vocês estão vendo que aqui eu estou implementando como fosse o vector, né? E aí vai ter um comandozinho push, que ele vai colocar. E aqui essa lista sequencial, ela vai ter tamanho dinâmico. Certo? A gente também vai poder utilizar esse operador aqui, que eu chamo operador de cochete. A gente vai ter esse comandozinho aqui, size. E a gente vai ter a gente pode percorrer essa estrutura usando um interador. Deixa eu perguntar um negócio, que pode ter a ver e pode não ter a ver ao mesmo tempo, eu não sei. Digamos que eu estou criando uma função, certo? Para mostrar um vetor. Só que eu quero que essa função ela receba, tanto faz, um vetor de string ou um vetor de int, que eu acho que seria a mesma lógica, digamos, que eu imprimi. Como é que eu declaro isso lá nos parâmetros que eu estou recebendo para me receber? Um vetor qualquer, independente de ser int ou string. Pronto, a gente vai ver isso. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Make. Ó. Ele vai ter, ó. A gente vai ver isso aqui tudinho, né? O tamanho e tal. Então vamos começar logo, né? É o seguinte. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Né? Alguém sabe um comando para comentar um código no VS Code? Ctrl, ponto e vírgula, comenta o que tiver selecionado. Ixi. Não deu certo não. Então tenta Ctrl barra, aquele barrinha embaixo da dúvida. Eu acho que no Ubuntu é diferente. Dá um Ctrl Z. Ainda bem que tem um Ctrl Z. Quando eu fazia no Ubuntu era com esse barra. No No Windows eu faço com ponto e vírgula. Eu estou no Ubuntu, mas... Pois é. Tem aqui não... Deve ter um mapa aí de atalhos aí. Acho que clicando com a direita ele deve aparecer alguma opção. Line Ctrl barra. Pois é. No Ubuntu é isso mesmo. Então vamos lá. A primeira coisa. Eu não sei se vocês já fizeram. Vocês já fizeram um tipo de dado template desse jeito? Não, né? Pois é, isso que eu estava lembrando que um professor usava. Eu vi poucas vezes também. Então, é o seguinte, ó. Vamos lá. Como é que é isso, né? Você basicamente vai dizer, isso aqui é porque... Acho que não precisa disso aqui não, vai apagar. Então, você bota... Ó, se você botasse aqui sem isso, né? Seria uma classe normal. Quando você bota isso aqui antes, você diz que é uma classe template, né? Então, nessa classe template, ela vai precisar de um tipo aqui, né? Aí bota aqui, type name T. Tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, na minha lista sequencial, ele vai ter um vetor do tipo T, vai ter uma capacidade e vai ter um tamanho atual. Tá? Então, quando eu criar aqui a minha lista sequencial, eu vou fazer o seguinte, ó, array new T1
capacity 1, current, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui, make, é porque aqui... No caso, eu teria que comentar aqui tudo, né? Para ir dando certo, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Aí... Ctrl bar, né? Eu vou comentar aqui tudo. Até dar certo. Pronto. Então, vamos ver se agora vai dar certo lá. Pronto. É o seguinte, né? Até agora o que a gente fez? Ele entendeu que isso aqui é um sequencial, né? Então, eu vou colocar vou implementar esse comando aqui, push, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui no push? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se o tamanho atual for igual à capacidade, eu vou fazer alguma coisa, né? Se não, eu vou fazer o seguinte. No tamanho, no vetor, né, eu vou botar naquela posição atual o valor dado. Né? Aí aqui eu vou fazer um esquemazinho seguinte, ó. Quando o tamanho dele ficar igual à capacidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um vetor temporário do dobro da capacidade atual. Vou copiar o meu vetor atual. Então, faz aqui temp e recebe a RI. E depois eu vou fazer o seguinte. Vou deletar. Eu vou liberar a memória. Depois eu vou fazer o array receber temp, a capacidade receber 2 vezes a capacidade. Deu para entender aqui essa lógica? Você está fazendo um método de alocação dinâmica. Dá sempre o dobro de capacidade para o... Esse vetor, ele, como está dizendo, ele é dinâmico, né? Então, quando ele atingir o tamanho lá que você colocou, ele vai dobrar o tamanho, vai copiar, vai deletar o anterior e vai salvar. Então, ele sempre vai ficar a alocação contígua, né, na memória, só que em outra parte da memória. Professor, Oi. E essa função delete, ela faz o quê? Ela não tem um free do C, ele desaloca aquela memória. É porque, assim, para a gente, usuário, a gente não precisa saber onde é que está endereçado o vetor que a gente está trabalhando. O que importa para a gente é poder ter memória disponível para a gente ficar usando a função push e colocar novos elementos lá dentro. Aí o que o Vladimir está fazendo é criando sempre um vetor de dobro de tamanho, quando ele enche em outro local da memória, para que você possa continuar usando o push. E aquele vetor antigo, aquele local antigo onde ele estava, aquela casa que ele estava, que estava cheia, ele está deletando da memória, está passando para a casa nova, que é o dobro de tamanho. Mais ou menos isso. Justamente. Então, ó, eu vou fazer aqui descomentar
tamanho e a capacidade. Então, agora, quando eu adicionei aqui, né? Deixa eu ver se vai dar certo agora. Ó, eu dei um push, né? O tamanho é 1 e a capacidade 1. Quando eu der um novo push aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Deixa eu ver se eu aumento aqui, né? É só aqui, né? Então, ó. Tá vendo? A capacidade dobrou, né? E o tamanho continua 1. Tá errado, né? Isso aqui. Deixa eu ver aqui. O que a gente errou aqui? Ah, sim. Quando o tamanho tá igual, não sei o quê, aí aqui eu tenho que... eu faço isso aqui, né? Sempre eu faço isso aqui, tá? Eu boto ele no final do vetor, né? Vamos aqui. Não salvou, não. Estranho, né? Eu estou salvando e aqui ele não vai. E gerou algum ponto .o, Vladimir? Se tiver gerado, exclui ele, que às vezes o make não compila de novo o ponto .o, aí fica a mesma coisa. Deixa eu remover aqui. Pode ser... Agora deu certo. Ah, sim. Bem lembrado. Foi o Felipe, né, que falou. No caso aqui da lista sequencial, vocês estão vendo que eu só fiz o cabeçalho e estou botando aqui todas... Estou botando a implementação junto aqui, né, no cabeçalho. Eu estou fazendo isso porque quando é Classic Template, não tem como eu fazer aquele esquema que eu estava fazendo antes, né, de colocar aqui, botar a implementação do outro lado, porque não dá certo. Depois eu tento explicar isso aí, tá? Mas vamos lá. Isso aqui eu não vou colocar não, esse método, tá? Aí agora o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, né, ó, eu coloquei o 5, eu botei o 5 e o 7. Aí seria legal se eu pegasse e perguntasse aqui, quem é o V0? Não seria legal, né? Só que se eu botar aqui, ó, ele não entende, ó. Tá? E aí, como é que eu vou fazer para entender? Para ele entender, né? Eu vou fazer... Como é o one comment agora? Não tem, né? É o mesmo comando, ele tira. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Então, ó, você vai fazer o seguinte, ó. Operator, colchete, int index, ele vai retornar um T, tá? Eu vou tirar esse constante aqui, né? Porque não precisa. E ele vai retornar uma referência para aquele elemento que eu estou acessando. Tranquilo aí até agora? E aí, se eu acessar um índice que é maior do que a minha capacidade, ele vai dar vai gerar uma exceção. Então, quando eu faço isso aqui,
Tanto ele vai entender, né? Na verdade, eu tinha que verificar se ele não está, se ele está acessando uma posição maior do que o meu tamanho, né? Então, vou estudar aqui o make. Então, ó, quando eu botar aqui, ó, 0, 1, se eu acessar aqui o 2, ele agora vai, ele vai gerar aqui essa exceção, tá? Mas aqui ele acessou o correto, ó, o V0. Deu para entender esse códigozinho até agora? Está tranquilo? Ou está muito difícil até agora? Tranquilo, né? Então vamos continuar. Aí vai ter um comando aqui, pop. Então quando eu der um pop, ele vai tirar ele basicamente vai diminuir o tamanho lá, né? Então ele vai apagar, como se ele nem apaga, né? Ele só faz voltar o atual, tá? E agora eu queria fazer isso aí que o Edivaldo estava pedindo, né? Eu queria fazer isso aqui, né, Edivaldo? Imprimir o vetor, né? Não era essa a ideia que tu queria, né? Edivaldo, você está entre nós. Acho que não, né? Mas pelo que eu entendi, ele queria isso, né? Imprimir o vetor. Então, se eu colocar aqui, ele não vai entender, né? Opa, voltei. Desculpa. Não, mas o que tu queria é isso aqui, né? Imprimir o vetor. Independente. Imprimir o vetor, né? Que eu criei aqui, né? Uhum. Sim, Então, era imprimir o vetor independente de qual tipo que seja o vetor, seja string ou seja int. Tá? Ó, então, Isso quando colocando na declaração lá na função de impressão, digamos. Estou criando a função mostra vetor. Ó, quando eu coloquei aqui, ele deu um erro, né? Ó, template, argumento, deduction, substituição. Então, ele está dizendo que não tem essa. Você não implementou isso aqui, né? Ó. O operator maior, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou descomentar aqui, né? Então, ela vai ser uma classe template, né? Porque ele pode ser vários tipos, né? A minha lista sequencial. E você tem que implementar esse aqui, operator maior, que devolve esse OS stream, né? Então, no caso aqui, eu peguei o tamanho da minha lista, aí eu botei output um colchete, se o n for maior do que 0, eu imprimo. Aqui eu estou fazendo aquele esquemazinho para não botar um espaço a mais depois do último, né? Eu imprimo o primeiro e do 1 em diante eu imprimo um espaço antes e o elemento. Aí você está fazendo tipo um toString, né? Justamente, seria um toString, né? Então agora, ó, eu vou rodar, ele já entendeu. Aqui eu estava dando aquele acesso inválido, né? Então, quando eu rodar aqui, ó, ele já vai imprimir o vetor. Tu criou um toString, digamos que comparando com o Java, tu criou um toString para a classe. Sempre que eu chamar a impressão dessa classe aí, lista sequencial, ele vai subscrever a impressão usando o operator. Tranquilo? Beleza, entendi. Aí aqui, ó, como a gente já sobrescreveu esse operador aqui de colchete, né? É interessante que a gente note o seguinte, ó.
Ó, o que aconteceu? O endereço do V0, quando você deu um push no 5, foi esse, ó, na memória. Quando você deu um push no 7, o endereço do V0 mudou, né? Ó. Aí por que aconteceu isso? Ele fez aquele processo da alocação dinâmica lá, né? Você mudou ele de endereço para um vetor de tamanho maior, para que você pudesse continuar fazendo esse push. Mas só que o V0, o elemento que ele está guardando é o mesmo, né? Só que em outra posição de memória. Está apontando para o endereço agora, né? Ó, se eu der um outro push aqui, né? Ele não vai mudar o endereço, né? Porque o tamanho vai estar 3, né? Se eu der um outro push, deixa eu ver se vai mudar agora. Não. Ele começa com esse endereço, né? Aí ele continua com esse. Então ele continua, né? Se eu adicionasse mais um, aí ele ia mudar, né? E o tamanho e a capacidade de ter que dobrar, né? E aí o endereço muda aqui, ó, do V0. Tranquilo? Beleza. Aí aqui você podia dizer o seguinte, ó. Para imprimir o vetor, eu podia fazer simplesmente fazer assim, né? For int de 0, enquanto i for menor que o tamanho do vetor. E aí, cout break, né? Você podia fazer só isso aqui. Se você quiser somar, usar o mesmo vetor, fazer qualquer coisa, né? Então, né? Só que o que acontece? Tem alguns tipos de dados que a gente vai ver depois, que esse operador aqui de cochete pode não fazer sentido, né? Por exemplo, quando você for implementar uma árvore, quem é o V0 de uma árvore? Então, pode ter algum tipo de dado que ele está organizado na memória de uma maneira diferente, né? E aí tem um padrãozinho que é o seguinte: quando você não sabe como está organizado na memória, mas ele faz assim, ó. Você tem isso aqui, né? Ó. Você tem o seu tipo, tá? E dentro dessa classe vai ter uma coisa que chama iterator, né? Que é o interador, né? E aí, para percorrer esse cara, você vai fazer o seguinte: ele vai devolver para esse iterador o começo dessa estrutura, o begin, enquanto for diferente do vend, imperador mais, cout, o operador de referência do interador. Né? Então, aqui para usar esse interador aqui, né, eu tenho que implementar esse begin, esse end
o incremento e o operador de referência. Tranquilo até agora aí? Ou tá muito doido aí? Quando eu fizer aqui, né, vai dar um bocado de erro, porque eu não implementei essas coisas. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter essa classe interador, que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ter um ponteiro para a sua estrutura e qual é o índice que você está apontando para dentro daquela estrutura. Tá? Então, no caso aqui do construtor sem nada, eu vou colocar aqui ponteiro nulo e o index. Tá? Vlad, esse iterador, ele seria como se fosse, como se ele criasse um mapa do vetor para que você pudesse trabalhar com as informações, né? Achar mais fácil as informações dentro. É porque assim, aqui, como você tem esse operador aqui de colchete, para o vetor não tem muito problema, né? Mas para outras estruturas, eu quero percorrer a estrutura. Pode ser uma tarefa complicada. Então, isso aqui é um padrão, né, de projeto, que quando você tem esse problema, você usa o interador. Né? Então, se você for pegar um set, né, como é que o set é guardado? Lá no Java, geralmente ele usa o interador também, né? Para percorrer um set. Tipo essas estruturas aí, hash map, hash set, elas têm as chaves, né, se não me engano, para você localizar os elementos na estrutura. Mas para você passar, ou você tem que ter todas as chaves, né? Aí você vai percorrendo, ou se você não tiver as chaves, assim, né? Você pode usar o interador, né? Que ele vai percorrendo, vai passeando pela estrutura, né? O iterador, então, digamos, ele vai, durante aquele processo que você está tentando localizar algo, ele vai, digamos, visitando ali todas as informações do vetor e te retornando as que você quer. Isso. Justamente. Entendi. É justamente por isso aqui. Ó. Como é que ele trabalha. Aqui eu estou percorrendo, né, usando o endereço logo, e aqui eu não estou usando endereço, eu estou usando esse interador, né? Você coloca no começo, enquanto ele for diferente do final, ele faz esse iterator mais e você vai imprimindo os elementos que ele vai encontrando para você. O que fica um pouquinho confuso para mim, eu sei que o iterador ele vai te dar mais possibilidades do que um laço comum, né? Mas dá a impressão de que ele é um tipo de um laço que fica ali rodando, né? Na verdade, ele é um laço que está rodando, né? Mas aí você abstrai o... Você não precisa saber como é que processo, ele né, está organizado, né? Lá dentro. Basicamente, com o iterador, dá para dizer que ele substitui o trabalho de um for, de um while? Sim, sim. Para uma estrutura? E se você for pegar outras funções do C++, elas todas são baseadas em interador. Entendi. Né? Depois a gente vai fazer um aqui que vai bugar a mente. Que vai usar. Então vamos ver aqui. Tem um interador que o construtor que não recebe nada, o construtor que recebe um ponteiro para a estrutura e um índice, um lugar que ele está apontando. Tá? Então, esse aqui, ponteiro, vai receber o ponteiro e o índice vai receber esse índice. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Ó. Agora eu posso implementar o begin e o end. Né? O que é que o begin e o end vai fazer? Ele vai instanciar aquela classe iterator, passando o ponteiro para a própria estrutura
o begin na posição 0 e o end na posição no atual, né, que eu tenho lá. Então, quando eu for compilar agora, já vai dar menos erros, né? Ele está dando erro aqui no... Onde é que ele está dando erro? No diferente e no mais, né? Então, falta eu implementar isso aqui e o incremento, tá? O incremento, ele tem duas versões, né? Eu vou implementar essa aqui, é a versão... Essa aqui é a versão pré-fixa. E aqui é a versão pós-fixa. Então, vamos ver. Então, o que eu estou usando aqui... Ah, não, tá certo. Então, eu vou usar primeiro esse aqui, ó. Então, o que é que ele faz aqui quando ele usa o mais antes? Ele primeiro incrementa o interador, né? Então, o que vai ser incrementar o interador? Ele vai pegar o índice e incrementar, basicamente só isso. E aí eu vou retornar ele mesmo. Eu retornar. Professor, eu não, o que é esse comercial aí entre iterator e operator? Assim, é a referência, né? Porque é o seguinte, quando se tu não botar isso aqui, tu tá retornando uma cópia daquele objeto que não pode ser alterado. Quando você bota o comercial, você está dizendo que você está retornando aquele objeto e o cara pode alterar aquele objeto. Isso uma vez me explicaram que isso era tipo um outro tipo de ponteiro. Então ele vai no endereço de memória. Ele é a referência. Vocês nunca viram, não, né? Referência. É assim, ó. É boa pergunta. Então, você tem aqui a variável A. E você pode criar uma variável que é uma referência para o A. Né? Então, o que é que pode acontecer? Você pode fazer assim, referência para o A recebe 6. Cout A. Qual o valor que ele vai imprimir aqui? É para ser o 6, né? Para ser o 6, né? Então, vamos ver aqui. A única diferença visual dele do ponteiro aqui não precisa desreferenciar para adicionar algum valor? Justamente. A referência, ele faz o desreferenciamento automático, né? Entendi. Uhum. Então, quando eu rodar aqui... tá dando um erro aqui também. Não sei se vai dar certo agora. Ó, imprimiu 6, né? Porque aqui eu criei um A, né? Uma referência para o A e alterei o A através da referência dele. Então, isso aqui já é além de eu dizendo que eu estou retornando uma referência para o cara ali, né? Ah, sim. E agora falta esse diferente, né? Então, como é que eu vou implementar o diferente, né? Eu quero saber se o meu interador agora é diferente desse outro interador. Então, eu faço
eu retorno se o meu índice é diferente do índice do outro. Ixi. Aí, no caso, seria como se você estivesse ressignificando os operadores para essa classe. É isso? Eu tô fazendo ele entender, né, ó, na hora que eu estiver rodando aqui. Então agora, vamos ver se ele vai entender. Ó, entendeu, tá? Só falta ele entender isso aqui, ó. Ele não entende esse operador aqui que é foi o Felipe falou, né, o desreferenciamento, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, o desreferenciamento? Eu quero... O meu iterador está apontando para alguma coisa, eu quero que ele diga o que ele está apontando, né? Então, eu vou retornar. Eu vou usar o meu ponteiro para minha estrutura e vou usar o operador no índice que eu estou apontando. Então, agora, ele vai entender, vai fechar tudo lá, né? Ah, não, também. Eu que errei lá também. É o operator. Agora sim. Então, agora, isso aqui eu imprimi usando a referência, né? E aqui eu já imprimi usando o meu iterador. Tranquilo? O que é que eu podia colocar a mais aqui nessa minha estrutura, Edivaldo? De vetor aqui, sequencial. Quer sugerir alguma operação? Fez os métodos de push, fez a lógica lá dos operadores, né? O que mais foi feito aí? Fez o push. Capacidade, size, pop. E o iterator, que deu maior trabalho, né? E imprimir, né? Sim. Só aqui Vlad, uma outra interessante. Faz o emplace back. O que é isso? Ele é um método que usa pack para construir o objeto dentro do vetor, para não perder referência para ponteira. Emplace back, né? Deixa eu ver o que é. Esse aqui, né? Isso. Constrói e insere um elemento no final. É só abrir. Insere um novo elemento no final do vetor. Vamos, meu Deus, sei lá o que é isso. Ele coloca no fim, não é código? É porque quando você constrói um objeto pelo pushback, ele constrói o objeto fora e depois faz uma cópia. Se você tiver ponteiros tipo UnityPTR, quando essa cópia for destruída, você vai ter ponteiro apontando para o nada, né? Já que a memória vai ser deletada do objeto. Aí o emplace back ele vai usar esse pack operator, nem sei se é um operator na verdade, para pegar todos os argumentos de um por um e ir construindo dentro do vetor. Aí depois que ele termina de construir, ele coloca no vetor. Isso faz com que ele não faça nenhuma cópia e você não perca nenhum ponteiro. Mas... Isso aqui eu não sei fazer, não. Nem eu, mas é muito linda essa função. É porque, assim, no caso aqui, quando eu dou esse push, eu crio esse vetor, né? E copio. Aí, isso aqui eu não posso fazer, né? Não, se o senhor não quiser perder nada.
do objeto. Quando você está trabalhando com o jogo, né, que é o que Senna está fazendo em PO, quando você tem uma textura, você não pode usar o pushback, porque senão a textura vai ficar branca. Aí você tem que usar o in-place back para não perder a referência do objeto. Certo. Mas, no caso, quando o tamanho aqui não cabe, aí como é que ele faz? Seria a mesma coisa, só que ele só faria construir dentro do objeto, Vladimir. Uhum. Certo. É porque esse pack aí, ele é daquele tipo que você pode passar N argumentos no construtor. Uhum. Mas aí ele vai fazer a operação para esses N argumentos. Certo. É porque o exemplo aqui, né, é bem... não mostra bem o que é que ele está fazendo, né? Talvez. É, sim, sim. Deixa eu pegar aqui fazer um remove, né? Então, fazer aqui um remove. A função remove. Aí você vai passar um valor. E pronto. Então, como é que essa função remove vai ficar? Ele vai remover todas as ocorrências do valor val na minha lista sequencial. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Me ajudem aí. Vai ter que percorrer a lista, né, comparando o valor com os valores que tem lá nos índices e sempre que achar, Então, eu vou fazer assim. remover, né? Aqui eu vou Aí, no caso, ele vai, digamos, mudar os índices dos sequentes? Ele vai zerar só aquele valor lá que está naquele valor? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Né? Remove todas as ocorrências do valor val, colocando os elementos não removidos no início do vetor. Então, por exemplo, se ele removeu 2, aí ele vai puxando, ele sempre vai colocar todo mundo no começo do vetor. Era isso que você estava perguntando? É tipo assim, digamos que tem um vetor lá de 3 posições. Aí eu removo a posição, o índice 1, né? Aí o que estava no índice 2 vem para o índice 1. Justamente. Pronto. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou ter um K aqui. Esse K aqui vai ser a posição, tamanho do vetor. Só que aí, no caso, você primeiro precisa deletar e depois você reposiciona, né? Se você fizer isso ao mesmo tempo, vai dar problema. Não, a gente vai fazer ao mesmo tempo. Ó. Eu vou ter uma variável K que vai ser o tamanho do vetor dos elementos não removidos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu estiver olhando o meu vetor, aqui eu posso acessar, né? O array e o diferente de val, eu vou pegar e vou colocar ele na posição K. Entendeu aí a lógica? Deixa eu tentar explicar aqui. Ó. Vladimir, ali é o T, né, não? Em vez do int value. Então, onde está dizendo? No argumento da função. Entendi. Pode ser qualquer coisa, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? A ideia é o seguinte. Ó. Eu tenho um vetor. Vamos supor que tem aqui
eu quero remover o 2. Aí eu faço o seguinte, ó, K igual a 0. E aí, esse cara aqui, ele é diferente do que eu estou removendo? Não. Esse cara aqui é diferente, aí ele vem para cá e o K fica em 1. Esse cara aqui é diferente do que eu estou removendo? Não. Esse cara ele vem para cá, esse cara é diferente e vem para cá. E aí o K vai estar sempre aqui na próxima posição, que vai receber um elemento que é diferente do que eu estou removendo. Tranquilo? Beleza. Beleza, né? Então aqui, aí no final, eu boto o atual, recebe o K. Então, vamos ver aqui. Eu vou apagar aqui tudinho. Então, eu vou dar um push. Push 6. Imprimir aqui. E depois eu vou dar um remove 2. E depois eu mandar imprimir de novo. Vamos ver o que é que vai ficar. Eu não botei o NDL, né? O vetor era 5, 2, 3, 2, 6. Quando eu removi o 2, ó, ele puxou, né? E já alterou o tamanho também. Tranquilo aí? Vou mostrar uma vez o código, né? O código que é do remóvel todo. Deixa eu ver se eu entro aqui no chat. Só lembrar. Pronto. Alguém tem alguma pergunta? Acho que agora tá tranquilo. Tranquilo, né? Aí, tipo, para que a gente está vendo isso aqui, né? Primeiro, que é legal, né? Assim, você vai saber como é que foi implementado e tudo, né? Oi. Tá, com a dúvida só, se eu tenho como voltar lá, entendeu? Tá. Só o... Achar um pouco? Qual o? Não, o senhor pode baixar um pouco. Então, é que o senhor mostra o vetor, aí tem K mais nele. Aí como é que seria esse K mais? Seria o K mais 1? Esse aqui é o inteiro normal, né? Ele está incrementando o K. Ah, é como se fosse K mais 1, né? K mais 1. Entendi. Uma outra coisa que a gente fez foi assim, né? Se vocês gostaram tanto do imperador, né? Mas aqui, se você fizer... Se eu estiver fazendo aqui o imperador, né?
A gente fez assim, né? Ó. Então, quando eu te dou... Ah, vamos lá. É do imperador, né? Ele mostrou aqui o vetor, né? Mas note que a gente fez assim, ó, esse cara aqui prefixo, né? Se eu botar aqui pós-fixo, ele já vai dar um erro. Alguém sabe dizer por que ele já vai dar um erro? Ainda entra no loop infinito aqui. Ninguém sabe não dizer. Não, ninguém sabe. É porque, na verdade, sim, tem esse operador que a gente chama aqui do prefixo e o pós-fixo, né? Então, qual a diferença? Alguém sabe dizer? O pré tem preferência, tipo, se tiver várias operações, ele vai fazer o incremento primeiro. Já o pós, ele faz depois de terminar tudo. Então, vamos ver aqui. Então, qual vai ser o valor impresso nessa linha aqui e nessa? Essa linha aqui, qual o valor vai ser impresso? Sei não? Chute aí, John. Então, ele tem o A é 4, eu faço o incremento prefixo. Não, eu quero imprimir o A mesmo. Quer saber o valor do A. Porque aqui o valor do A vai ser diferente. O primeiro é 5. E o segundo? O outro é 4. Então, vamos ver se está certo, né? Calma aí, deixa eu comentar aqui, né? Então, os dois foram 5. Deixa agora eu que errei, então. Ah. Alguma coisa está errada. Vamos ver aqui de novo. Aqui era para dar 4. E agora? Quem Mas poderá tá certo, Vlad. O primeiro ele vai incrementar o A, aí o A fica 5. Aí depois. Ah, sim, é o B, foi mal. Depois o senhor coloca que o A é 4 e depois incrementa de novo. Um é 5, é o B, né? Alguém tinha dito que não vai imprimir o B. É o Jonathan. É o B. Então, deu para ver a diferença, né? Então, quando a gente for implementar aqui o pós-fixo, né? O que é que o pós-fixo faz? Ele devolve o valor de A e depois incrementa, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um operador
que vai receber a lista e o índice dele. Como é que eu faço isso? É assim, né? Deve ser. Então, esse aqui eu vou retornar esse cara. E ele mesmo vai ser alterado, né? Então, agora eu fiquei na dúvida se está certo. Deixa eu pescar de mim mesmo aqui. Agora eu... Então, criei... Aqui eu uso o prefixo, né? Não, mas está certo. Mesma coisa. Incremento, né? O índice. E retorno esse tempo. Então, eu salvo e devolvo o valor dele antes da mudança, né? Então, agora, quando eu for fazer aqui, né, ele vai entender o incremento depois, né? Tranquilo aí, tá agora? Então, quando a gente for fazer agora, deixa eu ver se a gente tem aqui um tempinho, né? Deixa eu pegar aqui é isso. Pronto, lembrei o que a gente quer fazer. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho... Deixa eu apagar aqui. Quero fazer o seguinte. Eu quero implementar esse método aí, ó. Sum range 0 a 1. O que é que eu quero que ele devolva? A soma dos elementos do índice 0 até o índice 1. Tranquilo? Então, se eu fizer aqui, né, ele não vai entender, eu vou ter que implementar lá na minha classe aqui, tá? Tranquilo, então vamos lá. Eu quero implementar um função int. Como é que eu faço aqui? De que maneira eu faço? Fazer um for, né? Então eu podia fazer assim, né? Soma 0 soma igual e mas aqui não vai dar certo não, né? Porque... Deixa eu fazer assim. Porque
é um tipo T geral, né? Então eu quero implementar essa função, né? Então agora eu quero fazer isso aqui, né? Vou botar isso aqui no começo. E aqui, aí eu falei aquele negócio que vocês estavam dizendo, né? Então, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Está dizendo que a soma dos elementos do 0 a 1 é 7. Se eu botar aqui de 0 a 3, ele vai dar 12, né? Então, aqui é o 0, 1, 2 e o 3. Será que... Quantas operações aqui eu tô... Qual é a complexidade desse soma range aqui? Linear. Linear, né? ODM. Será que dá para fazer melhor do que ODM? E aí, alguém sabe? É possível? Sim. Então, quer fazer o seguinte, ó. A gente vai criar esse vetor aqui. Agora aqui lascou, né? Então, eu vou criar aqui um outro vetor. Professor, Oi. no caso desse vetor aí, v.post, né? Eles já estão na ordem correta, né? Ele vai botando na ordem correta. No caso, ordenado ou não, na ordem que está aí. Ele está colocando aqui na ordem que você adicionou. Ok. Então, gente, como é que eu posso fazer aqui para fazer melhor do que isso aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um vetor chamado vetor de soma acumulada. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Imagine que depois que você terminou, né, de adicionar, né, todos os elementos, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou percorrer
esse vetor de maneira que eu vou fazer o seguinte. Se o I é 0, eu dou um push no VI. Se não, eu vou dar um push no anterior mais o VI. Vou explicar aqui o que, é que eu estou fazendo, né? Ó, isso aqui é uma ideiazinha bem simples, né? Então, você tem aqui um vetor, né? Então, aqui o vetor tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai... O acumulado é o seguinte. Esse primeiro vem para cá, direto. Aqui é o acumulado, né? O próximo, depois do 0, ele vai receber esse mais esse. 2 mais 3, 5. Note que ele tá fazendo a soma acumulada aqui, ó. O próximo vai ser 5 mais 4. O próximo, 9 mais 1. É quase como se fosse Fibonacci, né, professor? Né? Mas aqui você pega o anterior mais esse cara aqui, né? Aí vai ficar 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 29. Tá? Então, eu fiz isso aqui, né? Aqui, ó. É 28, não, professor? Ou 28. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Aí agora, só que agora eu posso fazer melhor, né? Mas agora eu vou ter que para responder o range aqui, né? Eu vou precisar do vetor acumulado. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Me ajudem aqui, ó. Se eu quiser saber a soma entre os índices 2 e 4, como é que eu faço usando essa tabela aqui da acumulada? Era promoção, ninguém quis comprar. Vamos lá. Me avisa aí. Como é que eu faço para saber a soma desses elementos aqui, usando essa tabela aqui de baixo? Aí no visual parece o do meio, né? O índice da metade aí do acumulado. No caso seria 10, né? Mas foi um golpe de sorte. Ó, por exemplo, ó, o que é que o acumulado 4 me diz? Ele me dá a soma desse aqui tudinho, né? Sim, sim. Ah, o senhor pega a soma do acumulado 1 antes do range, né? E diminui, talvez? Então, vamos lá. Se eu pegar o acumulado 4, é isso aqui tudo, né? Quem é que eu preciso tirar para ter só isso aqui, do 4 a 5? Só o índice ali que tem o 10. Como é que é, meu? Vocês estão somando o quê? Esses números estão circulados? É porque eu não peguei tudo. Ó, seguinte, ó.
Tu entendeu aqui o acumulado, né? Não, peguei o bonde andando aí, não vi. Tá, então é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui. A ideia é o quê? É somar índices específicos do É porque é o vetor? seguinte, o que é que eu quero fazer, né? Primeiro eu construí esse vetor aqui acumulado, que é o seguinte, ó. Acumulado I vai ser, aqui é o V, né? Vai ser o V0 mais V1 mais V2 até o VI. Certo? Só que se você prestar Certo. atenção, se você prestar atenção, isso aqui é o acumulado I menos 1. Concorda? Certo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O acumulado 0 é o V0. O acumulado 1, por essa definição, vai ser o acumulado 0 mais o V1. Então vai ser 2 mais 3, 5. Então, 5 é a soma de 2 mais 3. O Certo, acumulado 2 vai ser o acumulado 1 mais 4. Então, se você pegar aqui 9, é a soma desses três aqui. 9 mais 1, 10, é a soma desses 4 aqui. 10 mais 5, 15, é a soma desses aqui tudinho. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. Tranquilo aqui, né? Ok. Aí agora eu quero fazer resolver aquela pergunta lá. Qual é a soma dos elementos do 2 até o 4? Tem que dar 4 mais 1, 5, mais 5, 10. Aí eu acho que foi o Felipe, né? Professor, é o que está no meio aqui do intervalo, né? Mas foi uma sorte, né? É Porque só somar o anterior ao o 2, no caso, né? Pega o mínimo ali do sum range, aí que no caso é 5, aí subtrai do vetor na posição 4, eu acho. Ó, vamos lá. Aí era isso que eu estava querendo dizer. Ó. Quem é o sum range 2 a 4? Se você pegar o acumulado 4, ele é o V0 mais o V1 mais o V2 mais o V3 mais o V4. Só que eu só quero isso aqui, né? Do 2 até o 4. Aí você subtrai do acumulado 1, né? Uhum. Então, vamos lá. O sum range de 2 a 4 vai ser o acumulado 4 menos o Menos acumulado 2 menos 1, né? Que é isso aqui. Então, vamos ver se está certo. 15 menos 5, 10. Deu correto, né? Diz outro intervalo aí. Edivaldo. Do 4 ao 6. Do 4 ao 6. Então, do 4 a 6 vai ser 28 menos 10. 18. Então, vamos ver aqui. 5, 6, 11, mais 7, 18. O Atila botou aí, né? I menos 1. Então, aqui, quando a gente for fazer aqui, né, a soma, a gente vai fazer assim, né? Ah, só tem uma exceção, né? Por exemplo, se eu quiser o acumulado
do 0 a 4 vai ser quem? Vai ser o acumulado 4. Vai ser só o acumulado 4, né? Aqui você não vai ter um acumulado menos 1, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Se o A for 0, eu retorno o acumulado do B. Se não, eu retorno o acumulado do B menos o acumulado do A menos 1. Então, agora eu posso responder aqui qualquer. Eu posso fazer até um for aqui de todos os ranges, né? Só não gosto do layout por isso. Pra mim. Nisso, né? Deixa eu ver aqui. Ixi, tem vários erros, né? Aqui, não. Aqui. Então, ele está dizendo aqui, ó, o vetor. Deixa eu dar um vetor aqui, né? Bom, do 0 a 0 é 5, do 0 a 1, 7, do 0 a 2, 10, do 0 a 3, 12, do 0 a 4, 18. Do 1 a 1, 2, do 1 a 2, 5. Se você conferir aqui, né? Ele fez de todas os ranges. Tá certo aqui, né? Só que o que é que aconteceu aqui? A diferença, né? Ele, para pré-computar, foi linear e para resolver O de 1, né? Você gasta mais tempo antes para não gastar tempo para executar a operação. Tranquilo esse exemplo? Vlad, não dá no mesmo não, tipo, o senhor tirou a complexidade da função, mas colocou a complexidade muito fora ali. E ainda aumentou a complexidade espacial. Não. Porque é o seguinte, ó. Quantos intervalos existem? Qual é a complexidade do número de intervalos? Como assim, intervalos? Não, porque é o seguinte, ó. Aqui o meu vetor, ele tem 5 elementos, né? Uhum. E aqui o número de intervalos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em geral, o início e o fim de cada intervalo, ele é da ordem de n ao quadrado. Então, se você for fazer muitas perguntas, é melhor você fazer desse jeito. Deu para entender ou não? Não, isso é muito bem não. Não, é o seguinte, realmente o que você falou faz sentido, né? Eu
gastei mais memória e parece que eu não melhorei em nada, né? Mas só que essa pergunta aqui eu vou fazer quantas vezes? Ah, entendi, tem razão. Né? Então, Aham. se eu fizer... Porque tipo, se eu fizer uma vez, vai ficar igual, né? Porque que eu vou... Se eu somar os dois, vai ficar o de n, né? É verdade. Mas se eu fizer duas vezes, ou se eu fizer n ao quadrado vezes, isso aqui vai ficar n ao quadrado, né? Uhum, tem Vai razão. depender do número de vezes que eu chamar essa função. Né? Então, por isso que acaba ficando melhor. Né? Então, gente, a ideia é a seguinte, professor, então, a gente fez tudo isso, mas lá no C++ basta botar assim, vector, int, v, e né? Mas agora você sabe como ele, mais ou menos como ele é feito, né? E se você notar aqui também, ó, V2, push, lá o nome é pushback, né? E se você mandar imprimir V20 o endereço do primeiro elemento, ele também vai ficar mudando. Ó, o primeiro, ó. Quando eu inserir o outro, já mudou o endereço do primeiro. Ó. Esse pushback é como se estivesse preenchendo o vetor de trás para frente, né? Na verdade, o pushback, ele tá push, né? Seria empurrar, né? E você está empurrando no final do vetor, né? Você está colocando no final do vetor. Se você for fazer aqui, né? Imprimir os elementos, ó, qual foi o primeiro elemento que foi colocado? O 4. E ele foi colocado no final, aí depois quando eu coloquei o 5, ele entrou depois do 4. E quando eu coloquei o 6, ele entrou depois do 5. Se eu não me engano, vector, C++ reference. O vector, ele tem uma função pushback e popback, que ele remove o último. Mas ele não tem um push front, né? Não, ele não tem. Porque você poderia querer fazer isso aqui, né? Push, se você quiser, se tivesse, né? Push front set. Eu podia querer colocar no começo do vetor, né? Então ele teria que empurrar todo mundo para frente. Né? Ele não tem esse método, né? O John diz que tem na lista, né? Até porque a complexidade vai ser menor, né? Para adicionar no início da lista, né? Gente, então é isso. Foi bem tranquilo, né? Essa estrutura de dados vocês já conheciam, né?
só o interador que era mais difícil, mas é por isso que eu quis trazer, porque é uma coisa mais legalzinha, né? Mas, assim, a partir de agora, a gente pode usar mesmo o vetor para fazer os exercícios sem problema, né? A gente vai sempre fazer assim, a gente vai ver uma implementação, vai ver como é no C++ e aí você pode ficar usando a de C++ depois. Só para a gente saber como é que é feito. Já teve essa coisa que o Felipe falou, né, esse placeback, tudo, então tem coisas que a gente fica pensando, né, como é que é feito, né, mas um dia a gente vai descobrir, né, depois eu vou dar uma pesquisada como é que é feito esse... Se o senhor quiser, eu tenho um exemplo aqui desse pack. Vou mostrar aí. Mas deixa eu achar aqui. É um link ou é um... Já tem um código? Eu vou mandar o código. Pronto. Deixa eu só achar aqui. Então, alguém tem alguma pergunta, dúvidas? Por enquanto tá tranquilo. Depois as dúvidas vêm, né, quando a gente começa a mexer. Tá aí, Vladimir. Sim, é quando tem um número de parâmetros variável, né? Isso aí eu acho que para construir o objeto ele vai fazer assim dentro do vetor. Posso estar enganado, mas seria... Ele pegaria o first do pack e o resto, né? Seria talvez assim. Acho que seria assim a construção dele. Certo. Então aquele in place no caso, back, esse aí é só com vários, argumento, né? O in place back você vai passar os argumentos necessários para a construção do objeto. Para ele construir lá dentro. Entendi. É porque no inteiro é mais simples, né? Então... Não tem que construir nada, então. Mas é só uma preguiça, né? Porque você podia criar antes e depois dar um pushback, né? Mas aí o problema é que o objeto vai morrer no final do escopo. No caso, ele vai ser destruído, né? Se acabar o escopo. Sim. Eu acho que na verdade seria assim, talvez, porque o in place back só recebe um. Ou senão você tinha que criar um ponto. Quando o objeto fosse destruído, aí os ponteiros seriam deletados, né? Provavelmente, se a pessoa fez bem a classe. Então, o melhor seria construir lá dentro, porque enquanto o vetor estivesse vivo, as referências estariam lá. Estou começando a entender. Não entendi ainda não. Vou dar uma olhada. Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado em fazer aqui uns exercícios, mas acho que vou deixar para depois. Frequência. Como é que é? A frequência. Sim, a frequência. Bem lembrado. O Hitler já quer ir embora. Né? Quer nem conversar aqui. Deixa eu pegar aqui a frequência. Eu vou ter que organizar aqui, porque eu botei tudo solto. Né? Depois eu organizo. Então é isso, gente. Então quer ir embora. Valeu, gente. É isso. Eu vou disponibilizar esse código, tá? Para vocês darem. Valeu, Vlad. Vocês verem. Então, tchau. 18 pessoas. Valeu, Larissa.
Deixa eu ver aqui. Pronto, pode. Vou ficar aqui um pouquinho. Fabiane. Mas você quer falar aqui mesmo, né? No Meet? Deixa eu até parar a gravação. Né?